Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra em Gênesis capítulo 15. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de quem me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: Não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abrão para fora e lhe disse: Olhe para o céu, conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abrão perguntou: Ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abrão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abrão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão: Esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças, e então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse: Dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos quenitas, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Amém. No capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abrão. Lembramos que desde o chamado de Abrão em Gênesis capítulo 12, uma aliança estava sendo construída. Mas no capítulo 15, essa aliança ela é estabelecida, ela é revelada de uma maneira clara. Esse capítulo é muito especial porque aqui aparece pela primeira vez alguns fundamentos da revelação de Deus para o homem. Toda vez que um fundamento, um princípio bíblico aparece pela primeira vez na palavra, é necessário que a gente dê bastante atenção, porque há revelações de Deus especiais. A palavra aliança, ela significa um pacto, na verdade, um pacto que envolve 2 pessoas. Mas no caso da aliança de Deus com o homem, é um pacto iniciado pelo próprio Deus, uma união. A palavra hebraica berit, ela pode dar também uma conotação de uma ligação, estar preso a alguém, estar ligado a alguém. A aliança é esse pacto que nos une e envolve geralmente pelo menos 3 aspectos. Toda aliança tem promessas, toda aliança tem um sinal simbólico e toda aliança tem derramamento de sangue, biblicamente falando,
e nós queremos compartilhar um pouco sobre estes princípios da aliança na vida de Abraão. Primeiro, toda aliança tem promessas. Quais são as promessas que Deus faz a Abraão e faz a nós? A promessa da salvação, da proteção e recompensas. Então Deus, quando Ele estabelece uma aliança, Ele nos chama para fazer uma aliança com Ele. A aliança com Deus é iniciada nele mesmo. Deus quer se relacionar conosco com este tipo de vínculo, um pacto eterno, uma aliança, uma comunhão, estarmos ligados a Ele de maneira contínua e eterna. E a promessa que Ele faz a Abraão é esta: Deus promete a Abraão que Ele salvaria, protegeria e recompensaria. Olha o versículo 1 de Gênesis 15. Não tenha medo, pois eu serei o seu escudo. Fala aí da proteção de Deus. A sua recompensa será muito grande. Fala aí dessas promessas de Deus na vida de Abraão. Ou seja, Deus chamou Abraão para andar na presença dele, para caminhar com ele, para ser dele. E é interessante que no capítulo 14 Abraão tinha saído de uma guerra, ele já tinha alguns inimigos ao seu redor, e Deus diz: eu vou te proteger, eu sou o seu escudo. Deus coloca Ele mesmo como a proteção de Abraão. Isso é aliança. Quando eu e você fazemos uma aliança com Deus, através de Jesus, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso galardão, a nossa recompensa. E é interessante que Deus começa falando: não tenha medo. Aí no versículo 1, não tenha medo, Abraão. Essa expressão, não temas, aparece mais de 100 vezes na Bíblia. E todos os dias, quando nós acordamos, nós devemos lembrar que Deus está falando conosco: não temas, não tenha medo. Se você está em aliança comigo, o Senhor diz, não tenha medo, porque eu sou o teu escudo, a sua proteção, eu te protejo. Se você tem uma aliança comigo, o Senhor diz a nós: não temas, não tenha medo, porque eu te recompensarei, eu trarei as promessas sobre a sua vida. Quais foram as promessas que Deus fez específicas a Abraão? Um filho, uma terra e a sua presença. Deus promete a Abraão um filho que geraria uma nação e abençoaria as nações. Deus promete a ele uma terra, esta terra você vai tomar posse. E Deus prometeu a ele, sobretudo, a presença de Deus. A minha presença irá com você. Nós vamos ver isso mais à frente, que fazia parte da promessa de Deus. E é aqui no capítulo 15 que alguns conceitos aparecem pela primeira vez. Pela primeira vez, Deus se revela como o eu sou. Então, quando ele diz eu sou o seu escudo, é a expressão que Deus se revela também a Moisés lá em Êxodo. Eu sou significa eu sou o único autoexistente. Eu sou o Senhor, eu sou o único Deus. Deus é que se revela assim. É a primeira vez também que aparece a expressão palavra do Senhor, porque no versículo 1 é assim que está escrito, né? Depois disso veio a palavra do Senhor, o Senhor falou a Abraão. Muito importante perceber que Deus fala conosco. Também é a primeira vez que aparece a expressão da justiça imputada pela fé. Deixando bem claro isso, no texto bíblico o Senhor diz que Abraão, versículo 6, creu no Senhor e foi considerado justo. Ou seja, pela primeira vez é revelado nas Escrituras o princípio da salvação pela fé, da justiça imputada. O que significa isso? A justiça de Deus, que é a única, perfeita, a justiça do Messias, de Jesus. Quando nós cremos no Pai, a justiça de Jesus é atribuída a nós, ela é passada para nós. Então Abraão, ele creu e pela fé ele foi considerado justo. Não é que ele tinha mérito, não é que ele era tão virtuoso que Deus agora disse: Abraão, você é a pessoa perfeita para andar comigo. Não,
porque Abraão creu na palavra de Deus, ele recebeu a justiça de Deus, a justiça do Messias. E para que a gente possa conferir isso, vale a pena ler 3 vezes no Novo Testamento. Esse texto é citado para falar de quem anda pela fé em Jesus. Gálatas 3, versículos 6 e 7, Romanos 4, versículo 3, Tiago 2, 23. Eles citam justamente Gênesis 15 para dizer: assim como Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, não foi pelas obras dele, não foi pela lei, porque a lei não tinha sido dada ainda, e nem foi pela circuncisão, porque ele ainda não tinha se circuncidado. Então, é pela fé que nós somos salvos, é pelos méritos do Messias, de Jesus. Quando falamos de aliança, então, irmãos, nós precisamos lembrar de Gênesis 15, porque no início da caminhada aí de Abraão, Deus já revela que o justo viverá pela fé, pelo crer na palavra, nas promessas, crer em Jesus. E esses 3 textos do Novo Testamento nos mostram, então, que Abraão é o padrão para os salvos. Abraão é o padrão para os salvos. E a pergunta que fica é: será que nós somos filhos de Abraão? Temos vivido nesse padrão da fé dele, como Gálatas 3:7 nos fala? Então, o primeiro aspecto aí é da aliança. Toda aliança envolve promessas. E Deus aqui promete a ele: olha, eu vou dar a você um filho, uma terra, a minha presença irá com você. Mas é muito interessante perceber também uma segunda característica aí da aliança. Além das promessas, toda aliança tem um sinal. Deus sempre traz um sinal. Versículo 5, diante da promessa de Deus, Abraão diz que ele não tinha filhos, que quem seria o herdeiro dele, ele já estava imaginando, seria um servo, Eliezer, o Damasceno, ou seja, aquele que nasceu na cidade de Damasco. Abraão diz: ele que vai herdar, eu não tenho filho, eu não tenho descendente. E aí Deus vem e diz para ele, no versículo 4, não será esse o herdeiro, você terá seu próprio filho, ele será seu herdeiro. E no versículo 5, Deus levou Abraão para fora, ou seja, Abraão estava numa tenda, num lugar limitado, onde ele não enxergava o que estava do lado de fora, e Deus o tira daquele lugar de limitação e diz para ele: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz, este é o número de descendentes que você terá. E Abraão creu. Deus dá a ele um sinal, Deus manda ele olhar para as estrelas. Imagina uma noite daquelas com o céu limpo, aberto, num lugar onde não tinha a iluminação das cidades. Ele viu aquelas estrelas e foi um sinal para ele. Deus deu a ele uma revelação natural para confirmar uma promessa sobrenatural. Terceiro lugar, toda aliança tem derramamento de sangue, biblicamente falando. E aí o texto diz que Deus fala para Abraão trazer uma novilha, uma cabra e um carneiro, e ainda uma rolinha e um pombinho. E aqueles animais foram mortos, cortados cada um deles no meio, metade de cada lado, e ali então o sangue foi derramado. Para nós às vezes é difícil entender isso, mas o sangue derramado sempre na Bíblia vai apontar, simbolizar o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que seria feito no futuro, mas que já foi planejado antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Jesus, antes da fundação do mundo, ele decidiu, ele morreu por nós, no sentido de decidiu que se entregaria por nós. Então, toda vez que Deus fala, olha, traga animais, corte, Deus está mostrando o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas através do sangue, vocês vão estar sendo redimidos, purificados. A aliança é feita através de sangue também, porque o sangue representa a vida. Toda aliança tem sangue derramado. E simboliza também, irmãos, que o sangue, por ser símbolo da vida, uma aliança é a mistura da vida de duas pessoas, ou a nossa vida, ela é comprada, redimida
por Deus através do sangue de Jesus, e nós e o Senhor nos tornamos um só espírito, como a Bíblia nos diz. Então a aliança ela é feita através do derramamento de sangue, estabelecendo uma ligação, um pacto eterno, um pacto inquebrável. E o que Deus espera de nós na aliança? 2 passos que Abraão dá e que nós precisamos dar, ou melhor, 3 atitudes que Deus espera de nós diante desta aliança que Ele quer fazer conosco. Primeiro, que nós não venhamos a ter medo. A palavra então é não tenha medo. Primeira palavra que Deus fala para Abraão. Geralmente Deus vai falar isso com os servos dele na Bíblia, diretamente, não tenha medo. O que Deus está dizendo com isso é que Abraão, ele não poderia andar pelo natural, ele deveria crer que Deus cuida dele, que Deus o guarda. Essa promessa de Deus então é: eu vou proteger você, eu vou cumprir os meus propósitos, então não tenha medo. Irmãos, quando Abraão pergunta para Deus aqui, dizendo: como que eu vou ter descendência? Abraão diz para ele, no versículo 2: Senhor, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? O que Abraão está dizendo é o seguinte: Senhor, com os olhos naturais, pelo que eu tenho visto, eu não vou ver essa promessa não vai se cumprir, as coisas não vão acontecer desse jeito. Abraão já estava planejando naturalmente como Deus faria se cumprir essas promessas de uma outra maneira, que não fosse o filho natural dele. Por quê? Porque Abraão estava olhando para si mesmo, Abraão estava olhando para as coisas naturais, e Deus estava chamando Abraão para começar a olhar com a ótica de Deus, com os olhos espirituais. Então Deus está falando: não temas, porque você não vai ficar sem filhos, eu vou dar um filho que vai nascer de você. Olhe não para si mesmo, olhe para mim. A aliança, irmãos, ela nos liberta do medo, porque andar em aliança é aprender a olhar as coisas espiritualmente, crer no sobrenatural, é não duvidar. Abraão não estava duvidando, mas ele não estava entendendo a maneira que Deus ia fazer. Ele estava olhando para a carne dele, para o lado natural da vida. Quando a gente começa a olhar só para o lado natural, nós vamos ter dúvidas, nós vamos fazer planos da nossa própria maneira, mas Deus está falando: Abraão, olhe para mim, olhe para os céus, não tenha medo. Segundo, o que Deus espera de nós é o que Abraão também fez: crer no Senhor, confiar no Senhor. É interessante que Deus lembra Abraão, dizendo para ele: eu tirei você de Ur dos Caldeus, versículo 7, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como posse. Deus falou para Abraão: sai da sua terra. Abraão tomou essa posição, ele se posicionou, ele saiu, mas agora Deus disse: quem te tirou fui eu. Então creia que da mesma maneira que eu te tirei daquele lugar, eu vou te dar uma terra. Creia. O crer significa confiar no caráter de Deus e nas palavras de Deus. O crer significa, no sentido bíblico do capítulo 15 de Gênesis, o crer significa permanecer no caminho que Deus está nos conduzindo. Deus nos tirou um dia de Ur, Deus nos tirou um dia de um lugar, de um ambiente, de uma cultura, para nos levar a um novo lugar na presença dEle. O que Deus está fazendo com Abraão é mostrando que a esperança de Abraão não podia estar no lado natural, mas que a fé dele precisava estar sendo consolidada, edificada. Abraão creu. Diante das palavras de Deus, irmãos, nós precisamos crer, confiar, caminhar, se entregar. Nós precisamos confiar no caráter e nas palavras de Deus. E em último lugar, para concluir, Deus espera de nós também perseverança no meio dos obstáculos que vão surgir. O texto nos mostra que na hora que Abraão estava ali estabelecendo uma aliança com Deus, os animais cortados, versículo 11 diz que as aves de rapina vinham para comer ali dos animais, das carcaças que estavam ali, e Abraão as afugentou.
Sabe, esse texto nos mostra que quando nós estamos estabelecendo uma aliança com Deus, dando passos para Deus, existe geralmente esses ataques dessas aves de rapina. Jesus conta uma parábola do semeador no Evangelho e ele diz que as aves de rapina, na parábola, simbolizam muito esses ataques do inimigo. E aqui, simbolicamente, nós podemos também entender que quando nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos estabelecendo ou renovando a nossa aliança com Deus, o inimigo vai tentar de alguma forma afetar, atingir, atrapalhar esse momento. E Abraão as expulsava, as repreendia. Nós precisamos entender, irmãos, que quando Deus nos dá a palavra e a gente tem uma aliança com Deus, isso não significa que nós não vamos ter obstáculos, guerras espirituais, guerras naturais. E é interessante que fala ali que veio logo quando anoiteceu, veio profundas trevas surgiram ali, e Deus deixa muito claro para Abraão uma coisa. Deus diz que os seus descendentes seriam inumeráveis. No versículo de número 9, os seus descendentes, ou melhor, serão inumeráveis no capítulo 16, versículo 9. Mas no capítulo 15, Deus diz a Abraão, os seus descendentes serão forasteiros, versículo 13. Serão forasteiros em terra alheia, sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Deus está falando a Abraão, persevera na minha presença, eu estarei com você, mas tanto você quanto os seus descendentes terão noites escuras, terão provações, terão situações difíceis. Amado, quando nós passamos por vales, desertos, batalhas, não podemos duvidar das promessas que Deus fez, porque Deus, Ele promete que Ele vai fazer, mas Ele também nos avisa dos obstáculos. Então Deus está deixando muito claro para Abraão, que tanto ele quanto os seus descendentes sofreriam ataques, seriam provados, seriam até escravizados, e Deus mostra o tempo, né? Durante 400 anos, foi o tempo que os hebreus, o povo de Israel ficou lá no Egito. Versículo 14, o Senhor promete, dizendo, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Então Deus aqui já está prometendo, não só que teriam tribulações, mas que Deus os libertaria, que Deus daria vitória. Nós precisamos crer que Jesus disse, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. E é interessante que Deus diz, olha, você por fim, os seus descendentes sairão com grande riqueza, mas no versículo 15, o Senhor diz, você por sua vez morrerá em paz, será sepultado em idade avançada, e depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a essa terra. Deus está falando a Abraão, você vai cumprir o seu propósito, eu vou cumprir propósito através da sua vida, mas muitas das minhas promessas vão se cumprir nos seus descendentes. Você vai transferir um legado, você vai treinar outros, e dos seus filhos, dos seus descendentes, essa terra será conquistada, essa terra será tomada por posse. O que Deus promete a Abraão então, é que as promessas da aliança vão se cumprir, mas que Abraão precisava crer, perseverar, Abraão precisava não ter medo diante dos obstáculos. A promessa de Deus é que a presença dele estará conosco, e a palavra dele se cumprirá, porque ele é fiel. E se olharmos para esse texto, lembrando da nossa aliança com Jesus, a nossa aliança com Jesus, ela tem todos esses elementos. As promessas que Deus nos fez, quem crê em Jesus será salvo, terá vida abundante. O sinal da aliança nossa com o Senhor, Deus nos deu o batismo e a ceia do Senhor como sinais da aliança com Ele. O derramamento de sangue, o Senhor Jesus, Ele derramou o seu sangue por nós. Esses são as marcas que nós precisamos ter em nossa vida, que nós possamos ter uma aliança com Deus. Deus não nos chamou para um momento de prazer com Ele, ou para receber apenas bênçãos materiais dEle. Deus nos chamou para uma aliança, comprometimento, casamento com Ele, com a sua vontade. Vamos orar. Pai, que a Tua palavra santa, poderosa, gloriosa, possa regar o nosso coração, a nossa fé, renovar a nossa mente, nos ensinar, ó Deus, a fazer, estabelecer e permanecer na nossa aliança com o Senhor. Renova através dessa palavra a nossa confiança, a nossa segurança na Tua vontade,
na tua proteção, no teu galardão. O Senhor é a nossa recompensa, o Senhor é o nosso galardão. Que nós sejamos, ó Deus, imitadores de Abraão, o pai da fé, possamos caminhar, ó Deus, crendo, confiando, obedecendo o Senhor e sabendo que a justiça que está sobre nós é a justiça de Jesus, que nos dá acesso à tua presença e à tua salvação. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos alcançou pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.